Você já se sentiu invisível? Já teve a sensação de que ninguém se importa com você? Que seu passado te define e te destrói? Pois é, Zaqueu era um homem rejeitado pela sociedade. Ele tinha muito dinheiro, mas não tinha o mais importante, ele não tinha paz nenhuma. Um dia chamou o nome dele e tudo mudou. A história de Zaqueu nos ensina que não importa quem você foi, Deus quer transformar quem você é. Seja bem-vindo aqui a esse canal. Aqui quem fala é o pastor Ivan Saraiva. E eu não creio que existem coincidências no reino de Deus. Se você está aqui, é porque Deus te conduziu para ouvir a meditação de hoje, de sua palavra. Deus quer falar com você. Fique comigo aqui até o final. Eu quero orar pela tua vida, orar pela tua salvação, orar para que toda preocupação, angústia, medo, vergonha, tudo seja derrubado, para que você receba a paz que você precisa para viver, para que as tuas forças sejam renovadas, para que você receba o renovo, para que o sangue de Cristo possa lavar você, sabe, de todo pecado, de toda dor, para que haja libertação na sua casa. Então no final nós vamos fazer uma oração juntos. Vamos orar daqui a pouquinho também no começo. Então se você tem um pedido de oração, você já pode escrever nos comentários, você já sabe como faz, né? É simples, você vem aqui embaixo, escreve oração da noite e faz o seu pedido de oração. Hoje nós vamos aprender 3 lições espirituais e práticas da história de Zaqueu. Um homem rico, influente, mas que não tinha paz. Nós vamos ter essas lições para mudar a nossa vida. E antes disso eu quero orar com você. Então se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar. Senhor, nesta noite queremos abrir o nosso coração a Ti. Muitas vezes nos sentimos pequenos, indignos, distantes, mas sabemos que quando Jesus nos chama, nossa vida nunca mais é a mesma. Fala conosco agora. Se existe alguém aqui com o coração duro, já não consegue crer em muitas coisas, parece que perdeu o encanto, duvida de tudo e de todos, está com o coração amargurado, revoltado, cheio de ira e raiva dentro de si, Pai, acalma esse coração. Tira essa tempestade. Às vezes carregamos dores e feridas, Senhor, desde a nossa infância. O Senhor sabe o que cada um aqui precisa. Muitos pedidos de oração serão escritos, mas às vezes pedimos algo importante, mas talvez a gente não saiba nem o que pedir. Por isso, Senhor, olha e leia o nosso coração. Muito mais do que palavras escritas nos comentários, leia a nossa alma. Traga no Senhor esperança, renovo. Cura o nosso coração, tira os nossos medos. Mostra no Senhor o que precisamos fazer, como devemos agir. Queremos fazer a Tua vontade. Fica conosco e acalma o nosso coração para a meditação da noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O livro de Lucas, no capítulo 19, relata que havia um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Zaqueu tinha tudo o que o mundo considera sucesso: dinheiro, status e influência. Mas ele era odiado por todos. Os publicanos eram cobradores de impostos que enriqueciam explorando o povo. Eram vistos como traidores e pecadores. Zaqueu tinha riquezas, mas não tinha respeito. Ele tinha poder, mas não tinha paz. Tinha tudo, mas sentia que alguma coisa faltava. E quantas pessoas hoje estão assim, hein? Acham que dinheiro, fama e conquista vão preencher o coração, mas continuam vazios. Cuidado para você não correr atrás de um ouro de tolo
Talvez você pense que se fosse rico ia ser feliz. Se tivesse casado com tal pessoa seria feliz. Cuidado. Cuidado, porque Satanás é o mestre da ilusão. Não pense que a fama, as conquistas vão preencher o seu coração, porque não vão. A verdade é essa, só Jesus pode preencher o que nos falta. Mas o que Zaqueu fez para precisar de Jesus? O que ele fez? A gente precisa entender essa história. Sabe, ele queria ver Jesus, mas ele era baixinho, era de pequena estatura, ele não conseguia. A multidão, sabe, se apertava. Assim ele correu adiante e subiu numa figueira para vê-lo. Sabe, Zaqueu não se importou com a opinião dos outros. O que vão dizer de mim, o que vão pensar de mim? Eu, um homem com tanto status, com tanto poder, com tanta riqueza em cima de uma árvore. Pois é, ele não se importou com a opinião dos outros. Eu acho que a gente também precisava se importar menos. Assim a gente sofre menos. A gente precisa se preocupar com a opinião de Deus. Sabe, ele era um homem rico e poderoso, mas subiu em uma árvore como uma criança. Isso nos ensina que quando nós temos sede de Deus, do Deus vivo, não podemos nada nos impedir de olharmos para Jesus. Talvez exista uma multidão de pecados impedindo você de se aproximar de Cristo. Talvez seja o seu trabalho que tira cada gota de sangue da tua vida e você não tem energia nem para ler a Bíblia. Sabe, Satanás coloca multidões para que a gente não se aproxime de Cristo. No entanto, eu quero lembrar você de Jeremias 29:13, que diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Busque ao Senhor de todo o seu coração. O problema é que muitas vezes queremos ver Jesus, mas temos medo. Medo da opinião dos outros, medo de largar algumas coisas, medo de nos entregarmos completamente, medo de sermos enganados, medo sabe, da aparência, medo de ir na igreja. Não, amigo. Nós precisamos crer e agir. A história de Zaqueu nos ensina que quem realmente quer um encontro com Jesus faz de tudo para chegar até Ele. O que está impedindo você de buscar a Jesus de todo o coração? Que pecado está te afastando dele? Você está sendo consumido pelas redes sociais? São os shorts, os vídeos curtos, os doramas, as novelas, as séries, o cigarro, a bebida, o sexo, a pornografia. O que está impedindo você de buscar Jesus de todo o teu coração? Sabe, Zaqueu não tinha ideia do que iria acontecer. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, pois eu preciso ficar na sua casa. Zaqueu queria ver Jesus, mas foi Jesus quem o viu primeiro. Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Sabe o que isso significa? Que Deus nos conhece. Deus te chama pelo nome. Ele sabe quem você é. Ele sabe onde você mora. Ele sabe o que você está pensando agora. Ele sabe se você está de bermuda, de shorts, de pijama, de calça, de saia. Ele sabe se você está no sofá, na cama, em pé, na cozinha, no trabalho, no carro. Ele sabe exatamente o que é você. Se você levantar a mão aí agora, se levantar a mão, ele já sabia que você ia levantar ou que você não ia levantar. Ele sabe tudo sobre você. Deus te conhece. Então, além do seu pedido de oração, você vai escrever: oração da noite. Deus sabe quem eu sou. Aleluia. Deus sabe quem eu sou. O mundo pode achar que nós somos anônimos, invisíveis, né? Sem relevância, sem influência, sem dinheiro, mas Deus sabe quem eu sou. Então escreva: oração da noite. Deus sabe quem eu sou. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa.
É mais importante do que você ter milhões de seguidores. Deus sabe quem você é, Ele sabe. Lembra-se de Isaías 49:15, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu nunca me esquecerei de você. Deus nunca se esqueceu de você, Deus nunca te abandonou, Deus entende a ferida que está aberta dentro de você, Ele conhece as tuas dores, as tuas decepções, as tuas vergonhas, Ele conhece os teus pecados e Ele te ama apesar de tudo isso. E é por isso que Ele trouxe você até aqui, porque Ele quer mudar a sua história, transformar a sua vida, para que você viva bem. Entenda que não existe felicidade longe de Cristo. É mentira do diabo. Você nunca será feliz longe de Jesus. Você nunca terá paz vivendo uma vida como se Jesus não existisse. Ele é o seu Salvador. A multidão via Zaqueu como um pecador. Jesus o viu como alguém que precisava de perdão e graça. E essa é a maior lição. Deus não nos define pelo nosso passado, mesmo que você tenha pecado agora há 10 minutos. Deus não nos define pelo nosso passado, mas Ele nos chama para um novo futuro. Você tem ouvido a voz de Deus chamando você? O que está esperando para descer da árvore? Desce dessa árvore. Desce depressa. Jesus quer ficar com você. Jesus quer restaurar tudo que foi destruído. Deus quer construir uma vida nova para você. Sabe como que Zaqueu respondeu o chamado? No Evangelho de Lucas 19, 8 e 9, Zaqueu não apenas recebeu Jesus em sua casa, mas ele mudou completamente. Senhor, eu darei metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguém, devolverei 4 vezes mais. E Jesus disse, hoje chegou salvação nessa casa. E isso nos ensina que quem realmente encontra Jesus nunca mais é o mesmo. A graça não apenas perdoa, ela transforma. O amor de Deus, ele não apenas aceita, ele renova. Jesus disse algo maravilhoso, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Isso significa que não importa quão distante você esteja, Jesus veio para te resgatar. Ah, querido, Deus está chamando você hoje. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Talvez você se sinta como Zaqueu, com um passado que te pesa, buscando algo que o dinheiro não pode comprar, querendo um recomeço, mas não sabe por onde começar. Mas escute isso, Jesus está chamando hoje você. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a voz de Jesus, a sua vida será transformada. Seus filhos serão abençoados. Eu sei que muitos pedidos de oração estão aqui. Você está orando e intercedendo por alguém. Por que você não pega essa mensagem e compartilha com essas pessoas que você está orando? Essas pessoas precisam do renovo, de um novo começo, do perdão de Deus, da graça que perdoa e da graça que transforma. O amor de Deus, Ele nos renova e alguém precisa do renovo, alguém que você ama ou alguém que você nem conhece, porque quando nós compartilhamos, a corrente do bem se alastra e o Evangelho é pregado. Às vezes, porque você compartilhou com um grupo, alguém daquele grupo compartilhou com alguém que tinha mais de 1000 pessoas nos seus grupos e compartilhou, e dessas 1000 pessoas, 280 compartilharam com outras 3.000 que for. E às vezes nós vamos alcançando lugares que nunca imaginamos, às vezes porque alguém compartilhou em um único grupo. Essa é a hora de entendermos que Deus está nos chamando para uma nova vida e para sermos instrumentos em suas mãos. Então compartilhe e leve esperança. Leve esperança, querido. Jesus te chama pelo teu nome porque Ele te conhece e Ele já decretou um novo futuro para você.
uma nova história, uma nova vida. Então venha conosco, venha interagir, compartilhar. E você pode também ofertar nesse ministério, porque esta é uma igreja virtual. Nós não temos templo, um lugar, mas nós estamos pregando aqui de manhã, de tarde, de noite. Quer nos ajudar, quer se envolver de fato no ministério e na pregação do Evangelho, você pode ofertar segundo a orientação do Espírito Santo na sua vida. O jeito mais fácil para você ofertar aparece para você agora na tela, que é a chave Pix. ministerioivansaraiva@gmail.com ministerioivansaraiva@gmail.com. Faça a sua oferta, faça a sua doação. Vamos juntos pregar esse Evangelho. É importante nós nos desprendermos um pouquinho do muito que Deus nos dá, para que o Evangelho seja pregado. Deus abençoe você, o seu lar, e agora eu convido a juntos orarmos ao Senhor. Bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado porque o Teu amor nos alcança, mesmo quando nos sentimos indignos. Obrigado porque o Senhor nos chama pelo nome e nos convida para uma nova vida. Ajuda-nos a descer da árvore e abrir o coração e viver a transformação real que só o Senhor pode oferecer. Ó Pai das luzes, espanta as trevas do nosso coração, as nossas preocupações, nossos medos. Pai, às vezes somos ameaçados, às vezes as circunstâncias são desfavoráveis, pessoas más levantam falso testemunho contra a gente. Nós precisamos da Tua defesa, nós precisamos da Tua proteção. Nós queremos estar debaixo das Tuas asas. Venha nos proteger, venha nos socorrer. Manda os Teus santos anjos magníficos em poder socorrer-nos. Estamos desfalecendo. Algumas pessoas estão aqui, Senhor, muito cansadas, desanimadas. Não tem mais alegria, não tem brilho. Por favor, Senhor, renova as nossas energias. Permita que esse sono seja reparador. Que o Senhor renove as nossas energias espirituais, emocionais, físicas. Que os Teus santos anjos nos protejam. E que haja santidade em nossos pensamentos, pureza no nosso olhar, no nosso coração. Ajude-nos, Senhor, afasta de nós tudo aquilo que nos impede de nos aproximarmos de Ti. Fica com cada um de nós e responda-nos nos nossos clamores e necessidades. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Você conhece o Salmo 91? Eu sugiro que você deixe sua Bíblia aberta no Salmo 91 antes de dormir. Você faz isso? Você dorme com a Bíblia aberta? Aí no seu criado mudo, na sua cabeceira. Você pode deixar a sua Bíblia aberta no Salmo 91. E existe alguma coisa mística nisso? Não, não existe. Mas todas as vezes que eu tive que enfrentar demônios que possuíam pessoas, eles tremeram quando eu li o Salmo 91. Eu não sei o que há de específico nesse salmo, mas alguma coisa mexe contra demônios. Então deixe o Salmo 91 aberto, nós vamos orar ele, e a ideia é que a gente leia o Salmo 91 e a cada dia a gente vá orando por um verso específico do Salmo 91, tá bom? Se você é apaixonado pelo Salmo 91, escreva aqui nos comentários, né? Olha só que legal, você vai escrever Salmo 91, imagine, a gente vai colocar assim, ó, milhares de vezes, Salmo 91, Salmo 91, tá bom? Olha só, nesta versão que eu tenho aqui, que é a nova versão internacional, eu leio o seguinte e vamos meditar juntos aqui, tá bom? Concentre-se agora para a leitura da palavra de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal.
Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor noturno, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem mesmo a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que o protejam de todos os teus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Hoje, como é o primeiro dia que estamos orando o Salmo 91, quero repartir com você o primeiro verso que diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, e agora verso 2, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Deus convida você para estar sobre o abrigo dele. Ele aqui declara que você deve ir à sombra do Todo-Poderoso. Quando nós estamos tentando achar uma vaga no estacionamento, às vezes esse estacionamento é céu aberto. E se tem uma árvore que tem uma sombrinha, a gente sempre diz: vou colocar ali, na sombra. Por que a gente diz isso? Por que a gente tenta achar uma sombra para estacionar o carro? Para não queimar demais a pintura do carro, para que quando a gente volte não esteja tão quente, porque a sombra, ela protege, ela consegue trazer um pouco mais de alívio, de frescor. Deus está convidando você nessa noite para ir à sombra dele, um lugar de proteção, um lugar de frescor. É possível que você esteja triste, é possível que você esteja decepcionado e sem algum ânimo, talvez desanimado demais, desanimada demais. Nossos problemas são tão grandes, Sabe, eu não sei você, mas existem momentos na minha vida onde eu sou coberto de desânimo. Interessante, Satanás, ele também tem as suas sombras, mas as sombras do mal é para escurecer a tua vida, é para trazer desesperança, é para que você fique desesperado, para que você desista, para que você entregue os pontos. O inimigo lança sombras para você não enxergar. Deus te convida para ir debaixo de suas sombras, para te proteger e para te trazer esperança, frescor. Percebeu? São sombras, mas a origem da sombra é que determina se é para o teu bem ou para o teu mal. Por que você não corre agora para o abrigo do Altíssimo? Por que você não vai agora descansar à sombra de Todo-Poderoso? Descanse. Você precisa dormir agora. Adianta você ficar aí deitado na cama, pensando, remoendo, tentando achar soluções, tentando achar alguma ideia. Adianta isso? Eu acho que não. Eu acho que agora é hora de você entregar teus problemas, tuas preocupações ao Senhor Jesus. E Ele vai conduzir você. Acredite, há um lugar de descanso para a tua alma. E esse lugar não é num spa,
não são 30 dias de férias na praia, não é trocar de emprego, não é ser promovido. O lugar de descanso para sua alma é debaixo da sombra do Todo-Poderoso. É ali, no abrigo do Altíssimo, que você vai encontrar refúgio e fortaleza para você poder vencer, para você poder voltar a sorrir. Por isso, esse movimento espiritual aqui convida todas as pessoas de todas as igrejas a voltarem-se para a Bíblia, a esquecerem um pouco das doutrinas que nos separam e focarmos em Jesus que nos une. Jesus, o nosso Senhor, Jesus, o nosso Salvador, Jesus, aquele que realmente nos ama. Bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua proteção. Por favor, Senhor, seja o nosso abrigo. Ajude-nos a descansarmos em Ti. Estamos tão cansados. Muitos aqui talvez estejam ao ponto de desistir. Por favor, Senhor, recobre as nossas forças. Nos dê uma noite tão abençoada, que a gente descanse tanto. Mande os Teus santos anjos acamparem ao nosso redor, Pai, por favor. Nos dê a alegria da presença dos santos e bondosos anjos. Que o Senhor possa amanhã nos dar um novo coração. Que a gente se arrependa dos nossos pecados. Ajude-nos, Senhor, para que a nossa natureza espiritual cresça, se desenvolva. Salve a nós e nossos filhos. Veja aqui cada pedido de oração, Pai. Muitas pessoas escrevendo, colocando suas dores, suas urgências, coisas realmente importantes. Pai, por favor, responda-nos segundo a Tua graça e o Teu amor. Entregamos agora a nossa vida, a vida dos nossos filhos, da nossa família, em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sim entregar sua vida a Jesus agora, antes de dormir. Nós estamos em uma oração da noite. É importante, sempre antes de dormir, passarmos um tempo com o nosso Criador. Esse ar que você está respirando pertence a Ele. Ele é o doador não só da vida na terra, Ele é o doador da sua vida. Você só existe porque Ele ama você. Não deixe nunca que nenhuma pessoa diga algo contrário a isso. Deus sempre quer o melhor para você e Ele entende o momento em que você está passando. Talvez você esteja em um deserto terrível e você continua caminhando, mas está sedenta de soluções. Você não precisa de dicas da internet, você não precisa de conselhos, você precisa de uma solução. E é isso que a gente clama a Deus aqui todas as noites, nessa reflexão. É uma oração que nós fazemos poderosa, mas não é uma oração poderosa porque eu sou poderoso ou porque você é poderosa. A oração é poderosa porque Deus é poderoso. Nós confiamos no poder dEle e não na nossa fé, não nos nossos méritos. Por isso você pode entregar sua vida ao Senhor Jesus. Esse aqui é um ministério de intercessão, de oração. Daqui a pouco nós vamos orar juntos. Fique comigo aqui até o final. Se você tem um pedido de oração, coloque aqui nos comentários o seu clamor. Há pessoas do mundo inteiro orando por você. Quando você coloca o seu pedido de oração, por que é tão importante? Eu não posso orar só por pensamento? Claro que pode. Posso orar aqui no meu canto? Pode, mas quando você coloca o seu pedido de oração, você não tem ideia da quantidade de pessoas ao redor do mundo, homens e mulheres tementes a Deus, que leem esses comentários e que intercedem por você. Então eu faço isso e milhares de pessoas, de voluntários, de todas as igrejas, denominações. Esse é um ministério que não tem uma placa de igreja. Eu acho que as igrejas são importantes, espero que você esteja feliz aí na sua igreja, mas o fato é que nós aqui enaltecemos
apenas Jesus. Tenho estimulado você a sempre deixar sua Bíblia aberta no Salmo 91 antes de dormir, que você faça disso um hábito. É um símbolo de que o seu coração está aberto para a Bíblia e que a Bíblia aberta significa que ela vai sempre influenciar a sua vida. Eu vejo pessoas que são um pouco mais místicas, elas colocam mandala na frente de casa, né? Aquele negócio dos ventos, o outro assim de vela, o outro não sei. Por que a gente não pode deixar a Bíblia aberta, simbolizando que estamos abertos à palavra de Deus? Olha só, acompanhe em oração, você pode até fechar seus olhos agora, porque eu lerei o Salmo 91 como uma oração para você e para mim, para todos nós. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob as suas asas você estará em refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Querido, hoje nós vamos focar no verso 4, que diz o seguinte: Deus cobrirá você com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. E o verso 5: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia. Verso 6: Nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Sabe, eu quero te falar aqui a respeito do pavor da noite. Muita gente tem medo do escuro. Mas sabe, quando a gente é criança, a gente tem medo do escuro no nosso quarto. Talvez agora adultos tenhamos medo de outro tipo de noite. Quem sabe um luto, uma doença, quem sabe os nossos problemas financeiros. Quem sabe a noite tenha chegado no seu coração e parece que nunca mais amanheceu. Quem feriu você? O que aconteceu aí na sua casa? O que aconteceu? Você foi ferido, ferida com uma ferida mortal. Há um pavor noturno acontecendo com você. Outras pessoas não conseguem dormir. Elas tomam melatonina, elas tomam remédios, uns tomam Dramin, cada um toma alguma coisa, outros tomam Rivotril para conseguir dormir. Você se esqueceu que Michael Jackson morreu tomando remédio para dormir, tentando dormir porque ele não conseguia. Que demônios atormentavam aquela mente? Que demônios atormentam a sua noite? Pessoas que acordam desesperadas com pesadelos terríveis.
outras pessoas que acordam paralisadas no terror noturno, na paralisia noturna. Sabe, a palavra do Senhor, ela diz que você não temerá o pavor noturno. Se você confiar em Deus, se você falar, o meu Deus em quem confio, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Se você entende por que é importante o Salmo 91? Porque todo tipo de pavor que acontece à noite, aqui diz que quando confiamos no Senhor, que nós não vamos temer, que o perfeito amor lança fora o medo. E tudo que Deus quer é que você confie nele. Porque você vai ficar tranquilo. Porque você não vai ter medo da peste que se move sorrateira nas trevas, nem da praga que devasta ao meio-dia. Nada temos a temer, a não ser que deixemos de confiar no Senhor. Nada temos a temer. Por isso, o código espiritual para você escrever aqui nos comentários é: nada temerei. Não é bonito isso? Você está escrevendo algo baseado na Bíblia. Nada temerei. Nada temerei. Deus dará coragem a você. Deus dará forças a você. Nada, nada, nada temerei. Escreva. Talvez você esteja no chat aqui, no YouTube, talvez você esteja ouvindo em algum outro momento, né? Você pode escrever nos comentários: nada temerei. Está gostando da nossa série do Salmo 91? Tem buscado ao Senhor antes de dormir? Agora, depois da nossa oração, você deve colocar a sua cabeça no travesseiro e conversar com Jesus. Abra teu coração, apresente os teus medos e peça para Ele lançar fora. E Deus afastará você dos teus pecados, dos teus medos, das tuas vergonhas. Deus te ama, Ele é teu Pai. E Ele vai cuidar de você e de mim durante toda essa noite. Bondoso Pai, nós não queremos temer nada nem ninguém. O pavor noturno insiste em arrancar a nossa paz. Por favor, Senhor, tenha piedade de nós. Tenha misericórdia. Afaste de nós todos os demônios, toda influência maligna. Coloca a Tua paz em nós. Coloca a Tua paz no nosso coração. Precisamos tanto de Ti. Queremos a Tua misericórdia, queremos dormir agora em paz. Queremos ter um sono profundo, reparador. Amanhã temos tantas coisas a fazer, tantos desafios, tanto trabalho, tanta coisa. Não queremos, Senhor, começar o dia amanhã sem o Senhor. Por isso, Pai, fica conosco. Em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo ao Boa Noite, Jesus. Nós estamos numa sequência, numa série de oração, de pregação do Salmo 91 antes de dormir. Então fique comigo aqui até o final, nós vamos orar juntos. A Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros e que nós devemos orar juntos. Jesus Cristo disse que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dEle, Ele estaria ali. E nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus. Este é um sermão pequeno, uma reflexão, uma meditação agora para a noite. Nós vamos orar para dormir em paz. Nós vamos ler a Bíblia, a palavra do Senhor, para que ela faça diferença na nossa vida. Muitas pessoas pegam essas mensagens também para apresentar no WhatsApp uma mensagem de boa noite, onde a pessoa pode ter um pouco de paz nesse mundo tão complexo e tão difícil. Olha, como esse é um ministério de intercessão, de oração, você pode fazer o seu pedido de oração aqui nos comentários. Nós vamos orar e interceder por todos aqueles que colocarem o seu pedido de oração aqui nos comentários.
E o Salmo 91, ele é um salmo poderoso, ele é um salmo que repele demônios, é um salmo de proteção, esse também é um salmo de libertação, e existem milhares de testemunhos de pessoas que viveram situações incríveis a partir desse salmo. Por isso nós estamos orientando, eu estou orientando você a sempre que possível dormir com a Bíblia aberta no Salmo 91. Então nós vamos orar essa oração poderosa do Salmo 91, e ela não é poderosa simplesmente porque qualquer um de nós é poderoso, mas porque o autor dos Salmos é poderoso, é o nosso Deus. Nós sabemos que quem escreveu foi Davi, mas quem é verdadeiramente o autor desse lindo poema bíblico é o nosso Deus. Você sabe que esse ministério não fala de religião, de doutrinas. Nós queremos aqui apresentar Jesus a todas as pessoas, porque é só Jesus que pode nos mostrar o caminho que cada um deve seguir. Então, como nas outras noites, eu vou ler o Salmo 91 inteiro e farei uma reflexão aqui no verso 7 e no verso 8, tá? Então agora, na leitura bíblica, você pode, se quiser, acompanhar a leitura na sua Bíblia. Eu estou usando a nova versão internacional. Você também pode fechar seus olhos para acompanhar, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então vamos para a leitura bíblica. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que o protejam em todos os teus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. O Salmo 91, sem dúvida, é uma pregação incrível, uma pregação evangélica poderosa. E eu louvo a Deus pela oportunidade de poder repartir isso aqui com você. Se você está aqui chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. Meu nome é Ivan Saraiva, eu desenvolvo um ministério com pessoas voluntárias de todas as igrejas. Por isso, todas as denominações são bem-vindas aqui. Se você é da Assembleia de Deus, da Igreja Batista, se você é da Igreja Adventista, se você é presbiteriano, metodista, se você é evangélico, pentecostal, se você é católico, todos são bem-vindos aqui. Você precisa se sentir acolhido porque de fato é. E agora vamos refletir alguns minutinhos, poucos, no verso 7 e no verso 8 do Salmo 91. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá.
você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Veja, para quem existe essa promessa? Você acha que é para todo ser humano na Terra? Não, né? Senão ninguém ia morrer. Quem são esses 1000 que caem do meu lado? Quem são os 10.000 que caem à minha direita? Quem são essas pessoas? É possível que tenham ouvido falar de Jesus. É possível que em algum momento já tenham sentado nos bancos da igreja. Quem sabe tenham cantado louvores. Quem sabe sejam pregadores, cantores, líderes que um dia estiveram na casa do Senhor e que se afastaram. Será que esses 1000, esses 10.000 são apenas pessoas perversas, más, que propagam a maldade em todo lugar que vão? Quem não será atingido? Ora, nós vimos nos programas anteriores, né? Se você não assistiu a parte 1, parte 2, parte 3, entra aqui na playlist do Boa Noite Jesus, tem ali na sequência parte 1, parte 2, parte 3, essa é a parte 4. Olha só que coisa, né? Quem vai ficar em pé é aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Somente aquele que descansa à sombra do Todo-Poderoso. Esse faz do Senhor o seu refúgio e a sua fortaleza. É aquele que confia em Deus. Percebe? Não é quem frequenta uma igreja, não é quem lê a Bíblia de vez em quando, não é isso. Aqui há algo muito mais profundo acontecendo. Para que você e eu sejamos como Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram para a fornalha ardente e nem cheiro de fogo, nem cheiro de fumaça tinha no cabelo deles, nós precisamos ter verdadeira comunhão com Deus, comunhão com o céu, algo profundo. Eu tenho disse esses dias aí nas nossas orações da tarde, né, nas pregações que a gente faz ali no período da tarde, eu disse, olha, se a sua comunhão for rasa, como você espera resolver problemas profundos? Você vai entrar no deserto e não vai sair. Você precisa entender que esse mundo tem um príncipe e Jesus Cristo declarou que é o inimigo das nossas almas, o inimigo dos nossos filhos, o inimigo da nossa família, é quem lidera esse planeta. Por isso, nós estamos numa guerra. Nós precisamos nos defender. Nós precisamos fazer do Altíssimo nosso abrigo. Precisamos estar à sombra do Todo-Poderoso. Porque os dardos inflamados do inimigo virão. As setas que voam de dia, as pragas que se propagam nas trevas, tudo virá para abalar você, para destruir você. Nós sucumbimos tão facilmente e desanimamos tão facilmente porque a nossa espiritualidade é rasa. Você entende por que esse ministério apresenta Jesus de manhã, de tarde e de noite e está começando a brotar um ministério às madrugadas? Porque temos pouco tempo para pregar. Jesus está às portas para voltar. Se nós não pregarmos agora, quando iremos pregar? Sabe, você tem 2 jeitos de envelhecer. Ou você vai envelhecer se enferrujando, ou você vai se envelhecer se desgastando. Eu prefiro morrer me desgastando por Jesus. Gravando, editando, criando capa para os vídeos, estudando, sempre a palavra de Deus, estudando como melhor servir.
lendo a Bíblia para que o Espírito Santo fale ao meu coração, que eu possa transmitir uma palavra de esperança para você. Por isso, amigo, eu espero que a sua comunhão seja muito mais profunda do que as dores e os ataques que o inimigo tem promovido para você. Aí sim, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Essa é a minha oração para você. Essa é a minha oração. Por isso, eu quero compartilhar com você uma chave espiritual. Você pode escrever aqui nos comentários: santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Deus tem sede de homens e mulheres que tenham coragem de romper com o pecado e de serem santos, serem usados como instrumentos poderosos em suas mãos. Como Deus tem sede, Jesus Cristo disse: olha, orem por ceifeiros, porque a seara é muito grande. Você quer trabalhar por Jesus? Quer romper com o mal, com o pecado? Então, em nome de Cristo, faça o que precisa ser feito. Se entregue, se arrependa. Se arrependa de verdade. E Deus honrará você. Você voltará a ser feliz e Deus abençoará a sua casa. Querido, esse movimento espiritual que você acompanha aqui nas redes sociais, a nossa igreja virtual, a nossa igreja invisível, não tem parede, não tem placa, não tem nada, mas é uma igreja, porque nós nos reunimos em nome de Jesus. Todo esse ministério ele é mantido por amigos, por colaboradores. Você pode colaborar se assim você desejar. Aparece para você agora a chave Pix, que é ministerioivansaraiva@gmail.com, ministerioivansaraiva@gmail.com. Obrigado a você que está sempre compartilhando essas mensagens, levando esperança para mais pessoas. E claro, obrigado a você que faz a sua oferta, a sua doação, nos ajudando a irmos mais longe para Jesus chegar cada vez mais perto. E agora eu te convido a fechar os olhos para juntos orarmos ao Senhor. Bondoso Pai, muitos são os ataques que recebemos. O inimigo está em fúria, tentando destruir nós, nossa família, nosso casamento, nossos filhos, nossos pais. O inimigo sabe que pouco tempo lhe resta e por isso ele avança com um ódio mortal. Bondoso Criador, tem piedade de nós. Por favor, seja o nosso abrigo, seja o nosso refúgio. Queremos nos esconder debaixo de suas asas. Precisamos, Senhor, que o Senhor nos defenda e que o Senhor nos tire da influência maligna. Precisamos agora, Pai, dormir em paz. Precisamos ter a certeza de que o Senhor está cuidando de nós e resolvendo os nossos problemas de amanhã. Permita que o nosso sono seja reparador e profundo. Tira a angústia do nosso coração, tira a ansiedade, tira o medo. Estabelece a Tua paz em nós. Olha para cada pedido de oração aqui nos comentários. Quantos de nós escrevemos aqui santidade ao Senhor? Porque sabemos que os nossos pecados fazem separação entre nós e Ti. Pai, ajude-nos. Ajude-nos. Em nome de Jesus. Amém. Se você precisa de um milagre, você pode escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque nós vamos orar ao Senhor. Vamos clamar ao Deus Altíssimo, uma oração de fé, uma oração também para você dormir em paz, para você ter tranquilidade, para que Deus abençoe a sua família, Deus abençoe os seus filhos e o seu casamento. Se você está passando alguma dificuldade no trabalho, alguma dificuldade financeira, talvez você esteja com algum problema de saúde física ou mental, aqui nós oramos, intercedemos, clamamos a Deus e temos visto
as respostas de Deus na vida de todos aqui. Vamos perseverar em oração. Esse é um ministério de homens e mulheres das mais diferentes igrejas que oram ao Senhor. Então, se você é da Igreja Assembleia de Deus, se você é da Igreja Adventista, se você é da Igreja Maranata, da Igreja Luterana, se você é da Igreja Batista, da Igreja Quadrangular, da Igreja Universal, da Igreja Mundial, da Igreja Deus é Amor, Congregação Cristã no Brasil, sabe, não importa a sua denominação, todos aqui são acolhidos em Jesus e é um prazer ter a sua companhia. Se desejar, ao término da mensagem, você pode se inscrever aqui no canal do YouTube Ivan Saraiva 7. Aqui sempre você vai ter oração, pregação, sermões, reflexões para o dia, pela manhã, tarde, noite e madrugada. Olha só, eu quero ler com você o Salmo 91 como uma oração agora, tá? Então você pode acompanhar na sua Bíblia. Salmo 91 eu lerei na Nova Versão Internacional. Você também pode fechar seus olhos para se concentrar na leitura bíblica e então faremos uma reflexão importante no verso 9, 10 e 11. O Salmo 91 declara o seguinte: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo e do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito para que te protejam em todos os teus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Tenho estimulado a todos aqui a deixarem sempre a sua Bíblia aberta antes de dormir no Salmo 91. Há muitos testemunhos de muitas pessoas que foram protegidas de situações terríveis, lendo e orando esse salmo, essa oração poderosa do Salmo 91. Portanto, não custa nada, deixarmos sempre a palavra do Senhor aberta nos nossos lares. Olha o que diz para a gente refletir aqui nesta pregação evangélica tão curta, mas tão importante. Salmo 91, no verso 9 e 11, diz: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo e do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a teu respeito para que te protejam em todos os teus caminhos. Deus dá ordem a esses seres magníficos, que são anjos celestiais, para estarem com você durante toda a noite. Enquanto você dorme e descansa, há anjos do Senhor ao seu lado, ao lado do seu filho e da sua filha. E Deus declara ordens a esses seres para que nos acompanhem, para que nos protejam. Sabe, talvez só na eternidade, eu e você,
venhamos a saber de todas as milhares de vezes que esses anjos nos protegeram. Com toda certeza, eu e você só estamos vivos agora porque esses anjos intercederam e lutaram por nós. Nos protegeram contra ataques do inimigo e inclusive ataques de pessoas. Quantos acidentes nós nem sequer imaginamos que iríamos sofrer, mas que eles nos conduziram e nos protegeram. Você um dia no céu conhecerá o seu anjo da guarda, aquele anjo que te acompanhou em cada segundo, em cada momento. Deus dá ordens aos seus anjos a nosso respeito para que nos protejam em todos os seus caminhos. Você já agradeceu a Deus por isso? Você já agradeceu a Deus pela misericórdia dEle, pela proteção dEle através dos anjos? Esses anjos, os anjos de Deus, nos amam, querem o nosso melhor. O teu anjo se preocupa com você. Ele conhece a tua dor também. Ele é uma criatura como eu e como você, mas ele não pecou. E ele foi criado acima dos homens. E embora ele seja tão poderoso, ele usa toda a força que Deus deu a ele por você. Entende por que a gente nunca está sozinho? Claro que não. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos acompanharia, que os santos anjos estariam conosco. Jesus nunca nos abandonou. Então amanhã, quando você acordar, você vai fazer muitas coisas, né? Muitas coisas. Peça para que Deus envie os anjos dele para acompanharem você em todos os seus caminhos. Que alegria sabermos que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. São seres ministradores de luz para nos conduzir. Isso é o que a palavra de Deus nos orienta. Eu louvo a Deus pela vida de Davi, que sofreu tanto, mas na dor ele tirou de dentro da sua alma, com a influência do Espírito Santo, mensagens tão verdadeiras, mensagens tão lindas, que eu tenho certeza que Deus preparou para todos nós, para que houvesse paz no nosso coração e esperança na nossa alma. Deus abençoe você. Agradeço a todos aqueles que sempre compartilham, que nos ajudam a pregar o Evangelho e a levar esperança para as pessoas. Esse ministério abençoa a sua vida, tem cuidado de você, você tem sentido que esse ministério é uma bênção na vida de outras pessoas? Então, se esse ministério é tão bom para você, seja bom para esse ministério. Ajude-nos, porque precisamos da compreensão e da colaboração de todos aqueles que forem tocados e sensibilizados pelo Espírito Santo. Se você quiser nos ajudar financeiramente a irmos mais longe, a termos mais qualidade, a alcançarmos mais pessoas ao redor do mundo, você pode contribuir através da chave Pix, que aparece agora aí na tela. ministerioivansaraiva@gmail.com ministerioivansaraiva@gmail.com. Deus abençoe você e o seu lar, e agora eu te convido para juntos orarmos ao Senhor. Bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado porque o Senhor manda os teus santos anjos nos protegerem. Obrigado porque o Senhor está nesse exato momento lendo cada pedido de oração nos comentários. O Senhor vai nos responder porque o Senhor é fiel. O Senhor está visitando cada pessoa que está ouvindo Boa Noite, Jesus. Por favor, tenha piedade de todos nós. E eu também te imploro, Pai, que assim como o Senhor tem falado
tantas vezes ao nosso coração. Que o Senhor nos ajude a sermos agentes de esperança, que possamos compartilhar, levar essa mensagem a outras pessoas, para que elas também recebam a Tua paz, recebam o Teu amor. Nesse momento, Senhor, entregamos nós, nossos filhos, nossa família, tudo em Tuas mãos. Salve-nos para a eternidade. Coloque em nós um novo coração e derrama o Teu Espírito Santo em cada um. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Batistas, assembleianos, adventistas, católicos, presbiterianos, metodistas, pessoas que frequentam uma igreja, pessoas que não frequentam uma igreja, pessoas que estão afastadas dos caminhos de Deus, pessoas que acabaram de chegar, pessoas que voltaram, pessoas que estão sofrendo muito ou pessoas que estão muito contentes, mas nós nos reunimos aqui porque nós não queremos passar 6, 7, 8 horas inconscientes sem a proteção de Deus. Nós sabemos que existe uma guerra espiritual acontecendo e nós precisamos nos proteger do laço do passarinheiro, da flecha que voa de dia, do pavor da noite, da escuridão desse mundo. Por isso nós clamamos a Deus aqui, nessa oração da noite. Nós imploramos por misericórdia, proteção, paz e libertação. E se você quer participar desse movimento, fique comigo aqui até o final. Eu quero orar por você. Esse é um ministério de intercessão, de oração. Teremos uma pregação curta. Nós estamos numa série. Olha, essa já é a parte 6 do Salmo 91, o salmo mais poderoso da Bíblia. O salmo que espanta demônios, quando existe uma necessidade de exorcismo, quando existe uma necessidade forte, o Salmo 91 ele é erguido de uma maneira incrível. Deus tem um propósito com o Salmo 91 na vida dos seus filhos. Eu louvo a Deus por isso. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Meu nome é Ivan Saraiva e eu agradeço a sua presença. É uma honra para mim receber um filho de Deus, uma filha de Deus, nesse canal tão simples, mas que busca tanto Jesus, que confia nos méritos de Cristo para nos abençoar, para nos proteger e para nos libertar. Se existe alguma coisa travando a sua vida, se existe alguma coisa ferindo a tua alma, destruindo a tua esperança, inscreva-se aqui no canal. Você vai acompanhar várias mensagens. Você tem o Bom Dia Jesus, Boa Tarde Jesus, Boa Noite Jesus, e aos poucos estamos implementando mensagens às madrugadas. Esse é um canal de pregação evangélica, pregação do Evangelho. Para todas as pessoas, aqui a gente ora, aqui nós clamamos ao Senhor, nós temos esperança em Deus, em Jesus, no Espírito Santo. Então agora nós vamos orar o Salmo 91. Então eu vou ler o Salmo 91, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. A versão que eu estou usando é a Nova Versão Internacional. E você pode, se não quiser acompanhar na Bíblia, apenas fechar seus olhos. A gente precisa aprender a orar a Bíblia. A nossa leitura precisa ser uma oração. Nós estamos aqui para irmos a águas mais profundas, porque não queremos uma espiritualidade rasa. Nós não queremos ter uma religião falsa. Nós queremos o relacionamento profundo com Jesus. É por isso que estamos aqui. Então, se você puder, acompanhe a leitura bíblica nessa oração da noite, aqui no Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio.
A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo e do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que te protejam em todos os teus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Querido, eu quero chamar a sua atenção agora para os versos 12 e 13. Eles te sustentarão nas mãos, os anjos do Senhor. Analisamos os anjos do Senhor ontem, aqui no Boa Noite Jesus. Eles te sustentarão nas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Pelo contrário, você pisará o leão e a cobra, certo? Eu quero que você se imagine agora caminhando por uma trilha desconhecida. E essa trilha, ela é potencialmente perigosa. E ao seu redor há pedras que podem fazer você tropeçar e cair. Existem animais selvagens que representam ameaças reais para você. Está se imaginando aí nesse caminho? Só que daí você se dá conta, no meio desse caminho perigoso, que você não está sozinho. Há uma presença que protege você de caminhar em todos esses caminhos aí. Você também vai perceber que essa companhia levanta você acima dos perigos, segurando você, segurando os seus pés para que você não toque no chão. Olha só, há um ser cuidando de você para que você não tenha dano algum. Essa é a essência do Salmo 91, 12 e 13. É a garantia de que na nossa jornada da vida enfrentaremos desafios, perigos, caminhos complicados. Eles são representados aqui no Salmo 91, 12 e 13 por leões, serpentes, contudo há uma promessa divina de que seremos sustentados e protegidos. E é nessa promessa que eu e você devemos nos apegar. E não é apenas isso, mas é nos dito que teremos forças para pisar essas ameaças. Um símbolo poderoso de vitória e dominação sobre o mal e sobre o perigo. Por isso, se existe um mal, um leão, uma serpente ameaçando você, a promessa do Salmo 91 que Deus te dá é que você vai pisar o leão e a serpente, como Jesus pisou a cabeça da serpente. Em nome de Jesus, Ele dá autoridade para você afastar toda influência maligna aí da sua casa agora, nessa noite. Nós não estamos aqui nessa pregação do Salmo 91, nessa oração, simplesmente para cumprir uma tabela dizendo que a gente fez um culto junto antes de dormir. Nós estamos aqui porque temos a certeza de que existe um mundo espiritual e que há lutas acontecendo pela nossa alma, pela alma do teu filho, da tua filha. Existem demônios querendo destruir as pessoas que você ama, tentando te destruir. É nessa promessa que nós encontramos uma fonte de conforto emocional profundo, para a gente ter uma base sólida, de uma fé inabalável. É Deus lembrando a você que não importa quão ameaçadoras possam ser as adversidades,
o quão solitário o caminho possa parecer, nós não estamos desamparados. Existem forças divinas prontas para nos levantar acima das dificuldades, para nos sustentar com as mãos e nos dar a vitória. Por isso, confie, busque uma fé profunda, clame ao Senhor. Sabe, Deus dará forças a você, Ele protegerá você. Isso aqui não é apenas uma promessa de segurança física, é uma declaração de vitória espiritual e emocional sobre as adversidades da vida. Deus convida você a elevar sua perspectiva e ver além das ameaças, além das lutas, além dos problemas imediatos. Deus te convida a confiar na presença constante e sustentadora dele nas circunstâncias mais difíceis e escuras. É um convite de fé, coragem, de uma confiança inabalável na proteção divina. Por isso, nós estamos aqui juntos, pregando o Evangelho, na certeza de que Deus vai nos cuidar. Amigo, essa mensagem falou o seu coração, trouxe esperança para você. Então, em nome de Cristo, compartilhe. Deixe o seu joinha e deixe o seu like, isso é importante porque a gente faz o YouTube trabalhar para Jesus. Se nós não usarmos as ferramentas que existem à nossa disposição para pregar o Evangelho, você pode ter a certeza de que o inimigo não está perdendo tempo. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com os seus grupos de WhatsApp, leve esperança para as pessoas cada vez mais. Deus é maravilhoso, te ama e quer que você esteja bem, quer que você esteja feliz, em segurança e em paz. Querido, se esse ministério cuida de você, abençoa você, em nome de Jesus, eu te convido também a participar financeiramente com esse ministério. A chave Pix aparece agora na sua tela. É ministerioivansaraiva@gmail.com. ministerioivansaraiva@gmail.com. Se você tem condições, se Deus tem abençoado você e você quer agradecer por tantas bênçãos que Ele tem concedido a você, se você tem gratidão na sua alma, faça a sua oferta, faça a sua doação, porque juntos nós vamos alcançar mais e mais pessoas. Aparece para você agora a chave Pix, que você já sabe, é ministerioivansaraiva@gmail.com. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. E que você possa pisar o leão e a serpente. Que você seja sustentado pelo Senhor. E que a sua fé seja inabalável. Nós vamos orar agora ao Senhor. Vamos orar juntos ao Senhor agora. Então, se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar. Bondoso Pai, nessa vida nós passamos por muitos caminhos perigosos, enfrentamos muitos desafios. Quantos leões e serpentes se levantam, ficam sempre sorrateiros, esperando o momento certo para nos destruir. Obrigado, Pai, porque não estamos sozinhos. Obrigado porque o Senhor nos levanta. Obrigado porque o Senhor nos protege contra as ameaçadoras tentativas do inimigo. Nós louvamos o Teu nome porque o Senhor nos promove em segurança e proteção. Cuida de nós, Senhor, cuida dos nossos filhos. Nós vamos dormir agora, não queremos, Senhor, ficar preocupados, ansiosos, angustiados, não queremos nada disso, Pai. Nós queremos dormir, nós não queremos ter pesadelo, nós queremos os Teus santos anjos conosco enquanto dormimos. Queremos a Tua vitória amanhã, queremos Tua alegria, queremos as Tuas bênçãos, queremos a Tua companhia, queremos nos desprender desse mundo e queremos a eternidade desde agora no nosso coração. Por isso, Pai, muda a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de viver. Tenha piedade de nós.
perdoa os nossos pecados. Veja cada pedido de oração aqui nos comentários, Senhor. Cada pedido, cada clamor, cada agradecimento, cada pessoa que está se envolvendo. Alguém que simplesmente apertou um coraçãozinho, deixando ali o seu joinha, Senhor. Que alegria saber que estamos juntos pregando o Evangelho. Bondoso Pai, cada ofertante, cada doador, que o Senhor tenha uma bênção específica para essa pessoa e que ela perceba que todas as vezes que ela contribuir para a pregação do Evangelho, o Senhor tem bênçãos específicas para a vida dela. Mas, Pai, talvez alguém não tenha condições de contribuir, mas a alma dela contribui, o coração dela é grato. Por favor, Pai, ajude as pessoas que estão passando por alguma dificuldade financeira. Ajude essa mãe que está angustiada por causa da filha. Ajude, Pai. Há tanta depressão, ansiedade nesse mundo. Precisamos do Senhor. Por favor, nos ajude a pisarmos sobre os leões e as serpentes e proteja-nos hoje e sempre, com fé, coragem e uma confiança inabalável no Senhor, em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe o seu lar. Você já sabe, se tem um pedido de oração, pode deixar aqui nos comentários. Nós vamos orar por você, pelos seus filhos, pela necessidade que está aí no seu coração, aquilo que está te incomodando. Todos nós aqui lemos os comentários, oramos. Milhares de pessoas fazem isso. A gente lê e ora e pede que Deus tenha piedade, que Deus nos atenda. E quando muitas pessoas oram, nós vemos coisas incríveis acontecer. E o próximo a receber um milagre talvez seja você. Então creia que o Deus dos milagres pode atender a sua causa, que talvez seja impossível. Se você contar toda a sua história para mim, provavelmente eu não terei solução, mas Deus tem. E é na condição de filhos e filhas que nós nos reunimos aqui todas as noites para orarmos, para clamarmos a Deus. Então todos aqui são bem-vindos. Você que é da Igreja Adventista, você que é da Igreja Batista, da Assembleia de Deus, você que é da Igreja Metodista, Presbiteriano, você que é da Igreja Renascer, você que é da Bola de Neve, todos aqui são bem-vindos, né? Você tem tanta fé no seu coração e é isso que nós estamos buscando aqui, né? Uma comunhão mais profunda com o Senhor Jesus. Então eu vou orar o Salmo 91 através da leitura. Se você quiser acompanhar, leia na sua Bíblia. Se preferir, você pode fechar os olhos para se concentrar melhor. E nós vamos orar através da leitura aqui. Salmo 91 diz: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que te protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade eu estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei,
e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia, aleluia. Que coisa linda. Esses últimos versos do Salmo 91 enchem o meu coração da certeza do amor de Deus e deve preencher o teu coração. Eu vou ler novamente para grifar na tua alma isso. Salmo 91, 14, 15 e 16, nessa oração aqui da noite diz: porque Ele me ama, é Deus falando, tá? Aqui é Deus falando, então presta atenção, Deus falando. Porque Ele me ama, ou seja, coloca o teu nome aqui, vou colocar o meu para você entender. Porque o Ivan me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, porque o Ivan conhece o meu nome. O Ivan clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade eu estarei com o Ivan. Eu vou livrar o Ivan, eu vou cobrir o Ivan de honra. Vida longa eu darei a ele e lhe mostrarei a minha salvação. Você pode substituir do jeito que eu fiz aqui pelo teu nome e ler assim, orar dessa maneira. Agora você percebeu que aqui Deus diz que quando você ama, Ele resgata, Ele protege, Ele responde, Ele permanece, Ele livra, Ele cobre de honra, Ele dá vida longa e lhe dá salvação. Isso é incrível, isso é maravilhoso, isso é uma promessa de que mesmo nesse vasto universo existe um refúgio sagrado onde cada um de nós é conhecido, valorizado e amado. Isso não é apenas um amor genérico, sabe? Porque Deus amou o mundo. Não, é um amor profundo. É um amor pessoal, transformador, que resgata e protege. Você não é assim, sabe? Como se todos nós estivéssemos em uma chuva e todos nós encharcados. Não, Deus tem uma chuva para cada um de nós. Deus tem um amor único para oferecer para cada um de nós. Existe um lugar espiritual onde você é conhecido, onde você realmente é valorizada e onde você é amada. Você é amada do Senhor. Você é amado do Senhor. Você pode invocar ao Senhor agora. Talvez a sua voz nem saia. Talvez você esteja todo quebrado por dentro. Talvez o seu coração esteja trêmulo e nos momentos mais escuros, quando o peso do mundo parece insuportável, a nossa oração silenciosa, ou mesmo um sussurro, atravessa os céus, rasga o universo e encontra o coração de Deus. E Deus não promete apenas ouvir, mas estar conosco, caminhar ao nosso lado no vale da sombra e da morte. E Ele segura a nossa mão e nos conduz para a luz. Querido, amanhã começaremos a orar o Salmo 23. Prepare-se espiritualmente para isso. Nós temos um céu a ganhar e um inferno a perder. Deus ama você. Sabe quando aqui diz que Deus quer nos dar longevidade, que quer nos mostrar a sua salvação? Ele está dizendo que Ele quer nos dar uma qualidade de vida, uma profundidade de propósito em cada momento que vivemos. Ele não quer que você tenha uma vida saturada, uma vida amarga, uma vida difícil. Pelo contrário, Ele quer dar a doçura da presença dEle na sua vida. Ele quer caminhar ao seu lado. Esse trecho do Salmo 91 é um convite a você mergulhar profundamente na essência de Deus, reconhecer a presença de Deus na sua vida e nos momentos de solidão, você se lembrar de que você é amado, de que você é conhecido, e é conhecido de maneira íntima.
Sabe, amigo, nas batalhas da vida, você precisa saber que você não está sozinho, não luta sozinho. Deus está trazendo nesse momento honra e libertação. É claro que na jornada da vida nós vamos ter altos e baixos. Agora lembre-se de que cada dia é um presente de Deus e uma promessa de salvação, um convite para você viver em plenitude sob o olhar amoroso do Eterno. Então esteja atento à melodia divina que está tentando ecoar dentro do seu coração. Deus quer transformar cada momento de angústia, ansiedade, tristeza e depressão em uma oportunidade para você experimentar a profundidade do amor de Deus, um amor que resgata, protege, responde e te cobre de honra. Ah, meu amigo, se você soubesse o quanto Deus quer te abençoar, rompa com todo o pecado, rompa com tudo aquilo que te afasta ou te distrai de Deus. E o Criador dos céus e da terra cuidará de você como uma mãe cuida do seu bebê. Querido, Deus abençoe você. Espero que você tenha gostado dessa série do Salmo 91. Foi uma alegria ter a sua companhia. Vamos começar um novo ciclo amanhã. Espero a sua companhia e agora eu quero orar. Depois dessa pequena pregação, eu quero orar com você. Então, se você puder, feche seus olhos e vamos juntos orar. Bondoso Pai, obrigado, porque o Senhor nos dá longevidade. Obrigado, porque o Senhor está sedento em nos abençoar. Obrigado, porque somos conhecidos do Senhor. Obrigado, porque a nossa oração não precisa ter uma palavra, porque o Senhor lê nosso coração e nossos sentimentos. Pai, por favor, olha para nós e veja a nossa dor. Nessa vida temos momentos tão desafiadores. Quando nós olhamos as montanhas, os desafios que precisamos transpor, a gente tem certeza que é impossível. Mas obrigado porque o Senhor escolhe caminhar conosco. Obrigado porque o Senhor é o nosso abrigo. Obrigado porque estamos descansando à sombra do Teu poder, da Tua misericórdia. Obrigado por ser nossa fortaleza, por mandar os Teus santos anjos nos protegerem. Cuida de cada um de nós, nos dê uma boa noite, Senhor, na certeza de que o Senhor está conosco hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe você. Espero que você já esteja inscrito aqui no canal. Se não se inscreveu, se inscreva para você não perder a série do Salmo 23. Toda a série do Salmo 91 estará aqui para você orar a hora que você quiser, ouvir quantas vezes você desejar. Pode maratonar aqui a playlist do Boa Noite Jesus. Tenha sempre uma mensagem do céu aqui para a sua vida, pode ter certeza disso. Tá bom? E eu te encontro amanhã bem cedinho, hein? Bem cedinho nos encontramos no Bom Dia Jesus, às 6:15 da manhã aqui no canal do YouTube Ivan Saraiva 7. Um grande abraço e até lá.